Oi, gente, vamos falar sobre Provérbios. Provérbios 30 de novembro, Provérbios 30. Como sempre, vou ler aqui na minha Bíblia, né, os versículos que mais fizeram sentido para mim, né, no dia de hoje. E você faça a releitura em casa, sempre com a orientação do Espírito Santo, para que ele te conduza ao entendimento do que você precisa para o dia de hoje, né, para colocar em prática no dia de hoje. Aqui, ó. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é um livro da sabedoria milenar, né? Então, assim, se a gente lê com a instrução correta do Espírito Santo, e aqui, gente, é condução mesmo, é a gente pedir para o Espírito Santo para nos conduzir a um entendimento da sua palavra, né? E é bom, antes da gente ler a Bíblia, sempre pedir uma condução espiritual, para a gente poder ter para o nosso dia a orientação que a gente precisa. Por isso que é ideal começarmos o dia já com uma leitura bíblica. Mas não é ler com pressa, tipo, li, acabei minha tarefa. Não, é parar e realmente degustar. Ler nas entrelinhas, né? O que significa a palavra de Deus é escudo? A palavra de Deus vem cheia de sabedoria. Aí você se pergunta, você pode pensar assim, o que eu posso tirar disso pro meu dia de hoje, né? Porque assim, é preciso confiar em Deus, gente. Todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor para entrar no nosso coração e para tirar de dentro dele tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que pode nos corromper, tudo aquilo que não agrada a Ele. Eu sempre que posso, sempre que eu lembro, eu falo, Pai, por favor, tira de dentro do meu coração. E falo também para minha filha, para o meu esposo, às vezes para o filho de algum amigo que está precisando de oração. Sempre peço, Espírito Santo, por favor, tira de dentro do nosso coração tudo aquilo que não te agrada. Faz morada no nosso coração. E aqui, gente, não é uma oração repetida, não é uma oração que vem de dentro, uma oração verdadeira, genuína, entendeu? Nada acrescente nas suas palavras, para que não te repreenda e se achas mentiroso. Aqui é aquilo, gente, tipo assim, você falar demais, né? Ou mesmo pegar a palavra de Deus, e tipo corromper, sabe? Igual, infelizmente, tem muitas congregações aqui, eu não tô defendendo religião nenhuma, não tô fazendo acusação, isso é um fato, de pessoas que estão em posições acima, pegam a palavra de Deus, corrompe de uma maneira que satisfaça os seus desejos próprios e convencem as outras pessoas a fazerem aquilo que ele está orientando a fazer. Isso é o que a gente chama de alienação. Tipo assim, a pessoa que está na condição de ouvinte, ela fica alienada. Ela acha que a pessoa, só porque a pessoa está com a Bíblia e está falando, ela tem todo o entendimento, então eu vou obedecer. E aí não pesquisa, não pega ela mesma a Bíblia e vai ler, não vai ela mesma pedir uma orientação para o Espírito Santo, simplesmente acredita. Aqui comigo eu falo assim, pega você a Bíblia e leia, e tire você suas próprias conclusões, tá? Eu acho que é a melhor coisa, porque assim, Provérbios vai falar comigo de uma forma, que é o que eu tô explicando para você. Mas quando você for ler, como você tem uma outra necessidade e você está em um outro momento da sua vida, ele vai falar com você de uma forma diferente. Entendeu? Aqui no 9, aqui no 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas me dê o pão, a porção de costume. O do pão, da minha porção de costume. Aqui, gente, eu tiro dois entendimentos. A gente precisa tomar cuidado com a vaidade o tempo todo. Porque a vaidade leva à ruína. A vaidade leva à ruína. E a palavra mentirosa também. E infelizmente, hoje em dia há muito vício de mentira, de esticar algo que, por exemplo, pegar a Bíblia, falar de uma forma que satisfaça o meu desejo e usar de mentira. Porque se eu converto o que está aqui de maneira que não é verdade, o que eu estou fazendo? Uma mentira. E estou levando outras pessoas a fazerem aquilo que eu quero que elas façam. Isso é muito ruim. No meu ponto de vista, isso para mim é uma agressão, uma profanação da palavra de Deus. Por isso que eu sempre oriento, leia depois, faça você a releitura e tire suas próprias conclusões, tá bom? E aqui, ó, mantém em mim do pão da minha porção de costume.
não me des nem a pobreza nem a riqueza. Porque assim, veja bem, tudo que a gente recebe muito fácil, infelizmente, na maioria das vezes, tende a se perder. Porque a gente não valoriza aquilo que vem muito fácil. Não a gente, todo mundo, que eu não posso também generalizar, mas muitas pessoas não sabem, não têm a inteligência de fazer aquilo se multiplicar. Então, ao invés de eu ficar pedindo para Deus, ai Deus, me dê R$ 1.000.000 agora final de ano, Mega Sena, me dê R$ 1.000.000. Não. Sabedoria. O que eu sempre peço a Deus, sabedoria. Para que eu saiba trabalhar e multiplicar o meu patrimônio. Multiplicar o meu rendimento. Pegar a minha porção de costume e multiplicar ela com sabedoria. Aí sim. Porque daí se eu multiplico a minha porção, o meu rendimento de costume, se eu multiplico isso, eu tenho o suficiente para mim, para meu esposo, minha filha, e consigo ajudar outras pessoas que também precisam de ajuda. Entende? Agora sim o 9. Para que, porventura, estando farto, não te negues e venha dizer quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha a furtar e tome teu nome em vão. Porque assim, aí tá, eu recebi 1.000.000 ali, supondo que eu recebi 1.000.000. Que se eu não tenho uma inteligência, eu vou gastar aquilo com coisa supérflua, entendeu? E aí, dinheiro, ele não aceita desaforo, eu sempre vou falar isso. E o dinheiro, ele sempre vai dar um jeito de voltar pro bolso daquele que sabe multiplicar ele. Então, eu recebi 1.000.000, gastei com coisa supérflua de algum jeito, porque dinheiro é energia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai voltar pro bolso de quem sabe multiplicar. Então, aí eu caí na miséria novamente. Se eu cair na miséria novamente, aí eu vou fazer o quê? Bom, agora eu preciso dar um jeito de ganhar a vida de novo. O que eu vou fazer? Se eu não quero trabalhar, se eu não quero estudar, eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro fácil. Através de corrupção, são N possibilidades de ganhar dinheiro fácil. Só que você perde sua paz. Entendeu? Muita gente faz isso. Só que perde a própria paz, perde a própria vida. Tá? Então, assim, vive, como eu falo, vive uma morte em vida, como se fosse um zumbi. Dependendo de medicamento, com crise de ansiedade, síndrome do pânico, achando mania de perseguição, porque como faz coisa errada, então acha que tá todo mundo ali de olho querendo fazer algo com ele também. Entendeu? É aquela história do plantar e colher, plantar e colher. Você plantou coisa errada, você sabe que você fez coisa errada, porque a sua consciência te acusa. Isso é muito interessante. As pessoas, né, a gente vai lá e faz uma coisa errada, por mínimo que seja. Quando a gente faz aquela coisa errada, a nossa consciência ela fica nos cobrando o tempo todo que a gente fez aquilo errado. Por isso que eu sempre falo, pecado é simplesmente o quê? É tudo aquilo que eu fiz de mal pra mim e pros outros. Não importa se foi mínimo ou se foi grande. É um erro? É um pecado. Entende? Aqui no 12, Provérbios 30, versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração, aqui o 13, cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Nossa geração, né, gente? Infelizmente, hoje tá assim, graças a Deus que tá tendo muito mover do Espírito Santo, né? Muitos jovens procurando a palavra de Deus, mas também tem muitos jovens perdidos, muitos adolescentes perdidos por aí, que acham que são donos da própria vida, que fazem aquilo que querem. Aí o pessoal sempre critica muito essa geração, né? Mas teve outras gerações também, é como se isso fosse cíclico, sabe? Porque, fala que essa geração está perdida, mas aqui também já está falando, há uma geração perdida. Palavra escrita há mais de 2.000 anos, entendeu? Então, no meu ponto de vista, eu acredito que isso é cíclico, sabe? Só que assim, por que a geração está perdida? A gente, por exemplo, tem mania de falar da adolescência, né? Os adolescentes de hoje estão perdidos e tal, mas por quê? Como foi a educação desses adolescentes? Como foi o relacionamento deles com os pais? Interessante, né? A gente quer sempre cobrar do adolescente uma postura, um posicionamento, uma responsabilidade. E tá tudo bem, tá certo. Mas já
Vamos parar um pouco também e pensar como é que foi a infância desse adolescente, como está sendo a adolescência dele, esse momento de adolescência dele em que os hormônios estão à flor da pele. Como é que está sendo isso? Porque cobrar todo mundo cobra, né? Mas e a empatia? E fazer pergunta e conversar, né? Porque realmente a gente tem muitos problemas. Mas vamos lá, e na adolescência dos nossos pais, na adolescência dos nossos avós? Como que foi a adolescência deles também? Como eu falo, né, eu sou terapeuta, tá? E eu atendo muitos casos, gente. E eu trato criança, adolescente, homens, mulheres, enfim, casais. Mas assim, o que acontece com a vida como que foi a infância desses adolescentes? Né? Como que foi a adolescência dos pais desses adolescentes? Porque os nossos pais, isso é uma frase muito usada, mas é verdade. Os nossos pais vão oferecer para nós aquilo que foi oferecido para eles e eles aceitaram como verdade. Agora, cabe a nós, com o conhecimento que nós temos, aceitar ou rejeitar aquilo. Sempre com amor, empatia e respeito, porque os nossos pais, independente do que eles fizeram, precisamos honrar os nossos pais. Tá? Honrar é respeitar. Às vezes você vai falar assim, Maria, porque você não sabe o que os meus pais fizeram comigo. Como eu falei, eu sou terapeuta. Eu escuto, através da escutativa, obviamente, muitas histórias assim que realmente triste, gente. Que hoje você olha pro adulto sofrendo, você entende a criança dele e a adolescência dele. Você entende até porque que eles, agora adulto, têm certos comportamentos. Tá? Mas por quê? A pergunta é por quê? E eu quero continuar repetindo isso que os meus pais fizeram? Ou não? Ou eu quero melhorar? Ou eu quero resolver isso? Essa é a questão. Essa é a decisão. Entende? Então, assim, sim, a gente precisa exigir tanto dos adolescentes quanto das crianças, nós mesmos como pais, né? Eu tenho uma filha. A gente precisa exigir de todos nós uma excelência, sempre excelente. Deus foi excelente em tudo que Ele fez. Então nós como seus filhos, né? Nós como sua herança, nós como sua imagem em perfeição, precisamos também ser excelente. Mas nós sabemos que nós somos pecadores. Então precisamos nos acolher na nossa imperfeição. Aí a pergunta que fica é, como que eu vou fazer isso? Se eu sei que eu sou pecadora, se eu sei que eu erro, e se eu sei que eu sou imagem e semelhança? Olhando para dentro, para sua essência, se entendendo mais como ser humano, se perdoando mais, porque é muito mais fácil a gente perdoar os outros do que a nós mesmos, né? A gente se julga muito, a gente se cobra muito, e aí a gente quer fazer a mesma coisa com o outro. Aí quer ficar falando, ou quer ficar comparando a adolescência de um com a adolescência do outro. No meu tempo era só meu pai olhar pra mim que eu já ficava calada. Tá, mas agora são outros tempos. Então, como é que eu faço? Bom, eu tenho uma filha de 6 anos. Tá bom, não preciso olhar pra ela com cara fechada. Mas eu também não preciso ficar repetindo 1001 vez a mesma coisa. Eu procuro ser exemplo pra ela seguir o meu exemplo. Quando eu ligo pra minha mãe, eu procuro honrar minha mãe, e ela vê como eu trato minha mãe. Então ela procura me tratar da mesma forma. Ela vê como eu trato minha sogra, então ela procura me tratar da mesma forma. Ela vê como eu trato, por exemplo, o motorista de ônibus, o pessoal da escola. Entendeu? Então a gente precisa ser exemplo. Não adianta falar, filha, é Júlia o nome dela, Júlia, não pode falar palavrão. Aí no trânsito, a gente tá ali dirigindo e tal, meu esposo tá dirigindo e tal, passa alguém, corta o meu esposo, sei lá, faz alguma coisa. E aí a gente pega e xinga a pessoa, começa a falar mal da pessoa. Nossa, cara mal educado, que não sei o que. Você nem sabe o que tá acontecendo com a vida da pessoa, mas você tá ali julgando a pessoa. E ela tá atrás, lá ali no banco de trás, ela tá ouvindo tudo. Então não adianta nada ela ver eu, por exemplo, gravando um vídeo desse, falando tudo isso, se depois no meu dia a dia eu não vivo o que eu tô falando. Ela não vai ter orgulho de mim, ela vai ter vergonha de mim. Entende? Então a gente precisa viver aquilo que a gente fala. Não adianta nada ficar cobrando do jovem ou da criança. A gente precisa ser exemplo. Se o meu jovem ou se o meu filho jovem ou o meu filho criança está fazendo isso, a pergunta que eu faço é: como que você era?
Como que você era com ele quando criança? Como que você era com ele como adulto? Você sendo o pai, sendo a mãe? Como que você era com ele quando ele era adolescente? Para um pouquinho mais e olha pra dentro, tá? As crianças, elas aprendem por sintonia e elas generalizam tudo que elas aprendem. Elas aprendem por sintonia, por exemplo, tá? É exemplo, não adianta falar, é exemplo. Aqui no Provérbios 30, versículo 17, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, ovos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Isso é muito, sim, é muito pesado essa parte aqui. Mas é a honra, o respeito, porque Deus não erra. E eu entendo que pra mim Deus não erra. Deus não erra. Olha só, em dezembro do ano passado eu passei por um processo de aborto, eu perdi um filho. E passei por um processo de terapia, obviamente. E hoje, quando eu olho para aquilo, eu procuro olhar com um olhar de entendimento. Deus não erra naquilo. Alguma coisa eu precisei aprender com aquilo. Então, assim, da mesma forma, você teve pais abusivos. Você teve pais que batiam em você, pais negligentes, enfim. Se Deus não erra com isso, então a pergunta é: o que eu preciso aprender com isso? A pergunta que fica é exatamente essa. O que eu preciso aprender com isso? Uma pessoa curada pode curar outra. Então, quando eu começo a entender a vida dos meus pais, que seja pais biológicos ou não, porque se Deus não erra, então eu preciso aprender alguma coisa com aquilo. Porque se até Jesus, quando veio para cá, foi crucificado, quem somos nós? Nós teremos que carregar nossa cruz também. E como ele levou os nossos pecados, então por mais que a gente sofra aqui, ainda está leve. Porque o pior, ele já levou. Tá? Então a meditação que fica é essa. O que eu tenho que aprender com tudo que eu vivi com os meus pais? Porque gente, de novo, eu trato pessoas em terapias e é incrível. A maioria dos traumas, coloquem 90% dos traumas que eu ajudo, né, que eu oriento, que eu conduzo aqui, sempre com a orientação do Espírito Santo, são de pessoas que tiveram problemas em família, na maioria das vezes com mães e pais. A questão é por quê? O que eu tenho que aprender com isso? Sabe? Agora no 20, o caminho da mulher adúltera é assim, ela come e depois limpa sua boca e diz: não fiz nada de mal. Aqui eu coloco mulher e homem, tá, gente? E aqui eu coloco pessoas mentirosas, fofoqueiras, que vão lá, cometem um deslize, né? Fazem uma fofoquinha de leve, mentem. Ou aquele funcionário que gere o dinheiro do patrão, vai lá, pega R$5 hoje, R$2 amanhã, R$1 depois de amanhã, R$10, desvia ali, sei lá quanto. Vai mexendo, vai fazendo, só aos pouquinhos. E eu não fiz nada. Quando vai dormir de noite, a consciência até acusa. Mas a pessoa fala: mas eu não fiz nada demais não, todo mundo faz isso. Mas como é que fica a sua consciência? Se você tá tendo uma sinalização ali de que tá errado, por que você continua fazendo? E se todo mundo faz, será que tá certo mesmo? Faça perguntas. Se você tá desconfortável com aquilo que você tá fazendo, é porque tá errado. A gente não precisa ir muito longe pra gente saber, não. Se eu fiz algo que tá me incomodando, tá me causando desconforto, é porque eu fiz errado. Então eu preciso corrigir a rota. Ser rápido igual Davi. Por isso que fala que Davi era segundo o coração de Deus. Porque ele errava, sim, não nas mesmas coisas, mas ele era rápido em se arrepender. Ele era rápido em voltar atrás e pedir desculpas, pedir perdão ao pai, colocar literalmente a cara no pó. É a mesma coisa eu faço, gente, todos os dias. Pai, por favor, me perdoa pelos pecados que eu cometo, que eu cometi e que eu sei que eu vou cometer. Consagro meu coração ao Pai, peço para Ele tirar tudo de dentro de mim, tudo aquilo que não faz bem, tudo aquilo que me faz mal. Peço para o Pai tirar de dentro de mim. E aí quando Ele tira, gente, ó, só de falar eu já sinto isso. A limpeza, você sente uma limpeza aqui. É gostoso demais, dá uma paz.
Entendeu? Pai, por favor, tira de dentro de mim tudo aquilo que não te agrada. Tudo aquilo que me impede de viver uma vida maravilhosa com o Senhor, de viver intimidade com o Senhor, com o seu doce Espírito Santo. Em nome de Jesus. Todos os dias isso é lavar o coração. Porque todo dia a gente erra, todo dia a gente peca. A gente peca com os olhos, a gente peca no falar. Todos os dias a gente peca. Só que o Pai é generoso no perdão. É por isso que a gente precisa viver no hoje, no aqui e no agora. Porque quando a gente vive assim e comete um erro, uma falha, quando a gente percebe isso, a gente já corre atrás da correção. Vamos corrigir, vamos corrigir. E corrige. Isso é maravilhoso. O Pai sabe que a gente vai pecar. Ele não espera. Eu tenho certeza que o nosso Deus não fica esperando que a gente não vai pecar. Ele sabe. Só que o que Ele quer é intimidade. Arrependimento sincero, de coração. Sabe? Tem muita coisa na vida que a gente não vai entender no agora. A gente não vai entender. É pra frente. É pra frente que a gente vai entender. Tá bom? Vamos pro próximo. As formigas são um povo forte. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Eu vejo isso aqui como uma estratégia preventiva. Porque elas sabem que em determinado momento ali do frio, da chuva, elas não vão conseguir colher a comida. Então, o que elas fazem? Fazem no verão, fazem quando elas podem. A mesma coisa nós temos a infância, temos a adolescência e uma parte da vida adulta. Essa parte da adolescência já para a vida adulta é a parte que a gente precisa, que a gente precisa dedicar mais a projetos sociais e também à nossa vida profissional. Falando de nós mulheres. Porque depois, por exemplo, quando a gente entra aqui agora, por exemplo, na parte de casamento, de maternidade, a gente já não vai ter mais tanto tempo para dedicarmos a vida a projetos sociais e também na questão da vida profissional. Quando se tem filho, você precisa dividir um pouco mais com inteligência uma parte do tempo para o seu filho, para você viver tempo de qualidade com seu filho. Não importa se vai ser, não importa a quantidade do tempo, o que importa é a qualidade, entendeu? Então assim, a gente precisa dividir as fases, o que é da infância, o que é da adolescência, o que é da vida adulta e o que é da velhice, porque a gente hoje tem muitos casos de pessoas ainda idosas que têm lá seus 60 anos, que ainda estão trabalhando, pagando aluguel, porque lá atrás não foi feito como a formiga. E esse entendimento a gente vê nas formigas. Aqui tem também, os coelhos são um povo débil, aqui no Provérbios 30, versículo 26. Contudo, põe a sua casa na rocha. Aqui eu entendo, sabe? Tipo assim, no que está firmada a sua fé? Você tem uma família hoje? Qual que é a base da sua família? É o Espírito Santo? É a comunhão com Deus? É o quê? É a preocupação com o dinheiro? Qual que é a base? Qual que é a essência da sua família? No que está firmada a sua família? No que está firmada a sua fé? Você começou o seu dia. Como que você começou o seu dia? Você firmou primeiro aonde? Em Deus? No celular? Nas mensagens? Nos problemas? No que você firmou a sua base hoje? No que? Qual que é a sua base hoje? Entende? Aqui no Provérbios 30, versículo 27. Os gafanhotos têm rei. Ah, tá. Nessa dos coelhos, que são um povo débil, é como se fosse a fortaleza. Onde está firmada a sua fortaleza hoje? Está em Deus? Está em você mesmo? Está no homem? Faça essa pergunta para você hoje. Quando você começa o dia, qual o primeiro pensamento que vem? Ai, mais um dia. Ai, não quero mais voltar para aquela empresa. Ai, não quero mais falar com aquela pessoa. Ou você levanta e fala, bom dia, Espírito Santo. Eu faço assim, bom dia, Espírito Santo. O que temos para hoje? Aí sento aqui no sofá, faço algumas respirações. Aqui o dia começa às 5h da manhã. Porque a gente já começa ali numa oração, numa meditação com o Pai, numa leitura de uma palavra. Depois vem as terapias que eu faço, vem o café da manhã, atenção para a Júlia, para o meu esposo e assim por diante. Tá? Mas como que tá a sua vida? Experimenta começar a sua vida buscando primeiro ao Pai, agradecendo ao Pai por mais um dia. Busca motivos de gratidão. É a cama, é o lençol, é o pijama,
É o dinheiro? Agradeça. É a sua saúde, é o trabalho, seus filhos? Agradeça. Primeira coisa, agradece. Convida o Espírito Santo para tomar um cafezinho com você. Abre a Bíblia, pede orientação para o Espírito Santo. Você vai ver como é que seu dia vai ser mais leve. Você vai ter problema, claro. Ninguém está prometendo que você não vai ter problema. Mas é mais leve. Muito mais leve. Você tem mais sabedoria para resolver. Os gafanhotos não têm rei. Contudo, todos saem e se partem em bandos. Inteligência, estratégia. Não é, por exemplo, eu tô em casa, não é porque, supondo, por exemplo, que tenha bastante coisas para fazer, eu não preciso ficar esperando ninguém me mandar fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Tô na empresa, eu sei quais as atividades que eu tenho que fazer, eu não preciso ficar esperando. Eu vou ao mercado, eu preciso ter a inteligência do que comprar no mercado. Isso é inteligência estratégica. Eu ganho R$200, como que eu posso gastar, investir, fazer uma doação social com esses R$200? Entendeu? É só um comparativo. É que a questão é, a gente tem mania de ficar reclamando, ao invés de pensar. O que eu posso fazer? Fazer perguntas. Sabe? Por último, aqui no 33, se procedeste, 32 primeiro, se procedeste loucamente exaltando-te e se planejaste o mal, leva a mão à boca. Tipo assim, meu Deus, olha o que eu tô pensando. Só que assim, a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a viver o hoje, para e olha pra dentro, tá? Aí você começa a se avaliar. Porque quando você tá ansioso com o que vai acontecer amanhã com as contas pra pagar, por mais que você tenha um desconforto, você não dá atenção para aquele desconforto. Você não para avaliar suas emoções. Você fica só no vamos resolver e não para pensar. Não para raciocinar de forma inteligente. Então assim, agora o 33 completando. Porque o mexer do leite produz manteiga. O espremer do nariz produz sangue. Assim a força da ira produz contenda. Por quê? Você acorda de manhã já pensando em tudo que você tem que fazer. Fica ansioso, pega o celular, se perde nas mensagens. Não toma café direito, sai atrasado. E outra coisa, às vezes o café da manhã é tudo bagunçado. Não come uma fruta, não toma uma água, vai direto nas gorduras do dia. Ou nos refrigerantes ou nos salgados do dia. Às vezes sai de casa atrasado. Você espera que seu dia vai ser como? Aí no final do dia você volta para casa destruído. Se você é pai, mãe, não dá atenção pro esposo, pra esposa, pro filho, só quer tomar banho e deitar de novo para começar mais um dia. E aí vira aquele ciclo. E aí você só vai parar para prestar atenção em você quando o seu corpo começar a sinalizar. Com uma dor no estômago, com uma dor de cabeça, com um desmaio, com uma crise, com uma demissão, com uma briga, com uma traição. Aí você começa a prestar atenção. Entende? Sendo que você poderia prestar atenção lá atrás. Levanta um pouco mais cedo, medita um pouco no Senhor. Vai com calma, começa o dia com calma. O dia rende muito mais. Essas eram as minhas dicas para hoje. Sou terapeuta, Maria Moraes terapeuta. Obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Faça um excelente dia. Fique com Deus. Curta e compartilhe o nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer. Aqui tem conteúdo de valor diariamente para você. Obrigada, viu? E até a próxima.